Graça e a paz, querido irmão. O Senhor é contigo. Nosso Pai querido, nosso Pai de amor está conosco. Ele cuida de nós. Aleluia. Eu queria ler um salmo com você antes de nós começarmos. Queria orar esse salmo e declarar mais um dia, mais uma manhã que o Senhor fez, que o Senhor cuida de nós. Ele não é um Deus que nos desampara. Ele sempre nos encontra, Ele sempre está à disposição para ter um papo, para nos ouvir, para falar conosco. E mais um dia, Ele está à tua disposição para se relacionar, para abrir os teus olhos, para falar contigo. Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Salmo capítulo 20, ou você ouvisse eu falar esse salmo. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome de Deus, do Deus de Jacó, te eleve com segurança. Do seu santuário te envie socorro. E desde Sião te sustente. Lembre-se todas as ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Em nome do Senhor Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo monte com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas porém nós nos gloriaremos em nome do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Deus. Eles se encurvam e caem, nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Glória a Deus. Pai, obrigado, porque nós vamos hastear o pendão, nós vamos hastear a bandeira da vitória, porque a bandeira é tua e nós cremos em ti, somos teus guerreiros e o Senhor tem nos dado a vitória, o Senhor tem nos respondido. Nós somos gratos, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que faz por nós. Aleluia. No Salmo 20 tem um louvor que fala do Asaf, muito antigo, que fala: celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é bom. Eu queria dar as boas-vindas e um bom dia para esse devocional. Hoje é dia 12 de setembro de 2024. Glória ao nome do Senhor. Alex, bom dia. Suzana, bom dia. Cunha, bom dia. A paz. Rodrigo, bom dia. Márcia, paz, bom dia. Daniel, bom dia. Edi Souza, bom dia. Sônia, a paz. Carol, bom dia. Aí do Brasil. Igor, bom dia. Júlia Menezes, bom dia, paz. Leni, bom dia. Biel, a paz. Fabrícia, bom dia. Glória ao nome do Senhor, queridos. Glória ao nome do Senhor. O Senhor vive. Ele vive e Ele está conosco. Amém, queridos? Amém. Eu não sei se você tem a noção de que o Senhor, Ele te resgatou para glorificar o nome dEle, hoje e sempre. A tua missão é muito nobre. Em tudo que você faz, aonde você vai, aquilo que sai da tua boca tem a ver com glorificar o nome do Senhor. Você pode falar: Joed, às vezes eu não faço isso. Mas deixa eu te falar, o Senhor transforma até os pequenos precalços, os pequenos escorregões que nós damos em glória, em bênção. Sabe de uma coisa? Volta sempre o teu coração para o Senhor. Volta o foco, o olhar para Ele. Por quê? Porque tudo é para a glória do Senhor na tua vida. Você não tem mais
Você não tem mais outro caminho, outra escapatória, mas você tem o caminho de glorificar ao Senhor. E eu queria te perguntar, quando você está aqui na live, você está fazendo o devocional, saiba de uma coisa, você está glorificando, honrando o nome daquele que te chamou para a sua maravilhosa luz. Então viva isso, desfrute disso. Abra tua boca e fale para o Senhor o quanto Ele é bom, o quanto as suas misericórdias duram para sempre, o quanto Ele tem feito de bom, o quanto Ele tem te usado, o quanto Ele ainda vai te usar. Amém, queridos? Então descanse nisso. E deixa eu te falar, tem coisas às vezes, guerras, combates, brigas, dissensões, embates, que nós entramos ou que acontecem conosco. Mas sabe de uma coisa? Tenha sempre no foco: eu sou o filho amado, eu sou o embaixador do Senhor, eu sou alguém que o Senhor chamou para esse tempo, eu sou alguém que o Senhor tem colocado a chama da vida. E sabe o que vai acontecer? Você vai glorificar a Deus em tudo. Eu estou muito feliz. Esse final de semana nós tivemos um muçulmano no culto. E ele foi tocado por Deus, pelo amor, pelo fluir dos irmãos. E ele não para de perguntar sobre Jesus. Ele quer entender algo que ele sentiu no seu coração. Ele sentiu algo que ele não consegue explicar. E nós temos orado para Deus salvar árabes que falem árabe, que vão evangelizar e que vão glorificar o nome do Deus Altíssimo nos seus países. Ele é líbio. E ele tem sentido algo que ninguém ali no culto talvez sentiu. E ele foi tocado. Deus fez um milagre. Por enquanto que o irmão estava orando por ele no culto, o irmão de carne dele na Líbia teve uma resposta de oração de uma causa, já estava perdida na justiça. E aí, na hora que nós estávamos orando uns pelos outros, esse irmão, o João, ele foi orar por esse líbio, Moim. E sabe o que aconteceu? Ele foi tocado por Deus. Ele recebeu uma ligação, mas na hora do culto ele não estava, o celular estava desligado. E depois ele foi ver a hora que o irmão tinha ligado. Exatamente, a hora que o João estava orando. Ele viu até no YouTube. A hora que o João estava orando, foi a hora que o irmão estava ligando para dar a notícia que tinha acabado de sair essa liberação da justiça lá para ele na Líbia. Estou contando isso por quê? Porque a glória de Deus enche a terra. Nós vivemos num mundo corrupto. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Mas a glória de Deus se manifesta no nosso dia a dia. A glória, a divindade que habita dentro de nós, ela está pronta para ser manifestada através de você. Então saia do barco, coloca o pé na água e seja ousado em nome de Jesus. Eu creio que nós veremos aqui na Alemanha a população árabe, muçulmana tem aumentado, mas esse é o nosso campo. Essas pessoas vão ouvir de Jesus, além dos alemães também. Nós participaremos de um avivamento poderoso nessa nação, para a glória do Senhor, para a honra do nome dele, para que o nome dele não seja envergonhado. A religião envergonhou o nome do Senhor. A religião, ela tem envergonhado o nome do Senhor. Mas os verdadeiros filhos de Deus, o remanescente que crê na palavra de Deus, o remanescente que ouve o Senhor, esse vai fazer um estrago, vai revolucionar esse país pela unção e pelo poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode estar trabalhando no teu dia a dia, você pode estar fazendo as coisas simples no teu dia a dia, mas saiba, o Senhor quer te usar, o Senhor está de olho aberto, Ele está no controle. Apenas se posicione falando: eu sou um dos guerreiros dessa última hora. Eu sou um dos guerreiros que vão acelerar a vinda do Senhor. Então eu tenho que celebrar isso. Eu tenho que levantar o pendor, a bandeira, e eu tenho que fincar a bandeira onde eu estou, que isso tem a ver, o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi, Ele me dá a vitória. E não ter medo, e ir em frente, porque você vai ver o agir de Deus.
Você está disposto a ver o agir de Deus? Você está disposto a se entregar para o Senhor e celebrar a vida dEle, a obra dEle, o poder dEle aqui, aonde você estiver, em nome de Jesus? Aleluia! Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia, lá em João capítulo 9, versículo 1. Eu queria falar rapidamente contigo sobre aquele cego que encontrou Jesus e ele era cego desde nascença. Jesus estava passando, Jesus o encontrou e Jesus o curou de uma forma inusitada. Ele cuspiu no chão, fez o lodo e colocou nos olhos do cego. Uau! Que maneira estranha, esquisito de curar alguém. Se você fizer isso hoje, talvez você vai ser processado, você vai apanhar. Mas se Deus te orientar, por que não? Mas não é uma prescrição de como orar pelos enfermos, mas sim algo que Deus quer nos falar. Eu posso usar, posso fazer de qualquer jeito. Eu posso fazer do jeito que eu quero. Eu não estou limitado a um formato humano para agir. Então isso é poderoso. Creia nisso. Amém? Creia nisso. Aonde você estiver, você não tem visto Deus agir, você às vezes fala, pô, Deus está demorando. Não ache o porquê. Não acha, mas está agindo, o que aconteceu, o que foi, o que deixou de ser. Não acha, Senhor, para que está acontecendo? Para que está demorando? Ou para que eu não estou vendo as coisas agirem da forma que deveriam ser? Deus tem um propósito em todas as coisas, na sua demora, no seu silêncio, porque Ele tem o tempo. O Kairos de Deus vai acontecer no tempo dele, não no nosso tempo cronológico. O nosso tempo é diferente. O nosso tempo, ele às vezes é um tempo que ele não vai bater com o Kairos de Deus, com o tempo de Deus. Então fica em paz, descansa, que no tempo de Deus as coisas vão acontecer e o nome dele vai ser engrandecido. O milagre dele vai ser, vai aparecer em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, João 9, 1. Se você nunca ouviu, está lá nesse trecho. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Talvez você tenha algum problema desde nascença. Essa palavra é para você. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele, nem seus pais. Mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou do mundo. Sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou nos olhos. Ele ainda não ficou curado nesse tempo. E dizendo-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. O Senhor aplicou o lodo nos olhos dele e ele teve que ir num tanque que não estava ali perto de onde Jesus estava. Jesus não curou ele automaticamente. Jesus curou ele só quando ele obedeceu e foi lá no tanque. Esse tanque de Siloé, Siloé quer dizer enviado. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso mais daqui a pouco. Enviado. Então o Senhor te manda um enviado para te curar, para te tocar, para te transformar. Ele te manda para o tanque de Siloé. Em nome de Jesus. Vá, obedeça. Mesmo que às vezes não esteja acontecendo. Mesmo que ainda o teu olho esteja meio embaçado. Vá caminhando. Mesmo que você não tenha a visão completa do que está acontecendo. Mas vá até o tanque de Siloé. Então eu queria dizer, esse milagre de Jesus, os milagres de Jesus também eram como ensinamentos, como parábolas para nós. Nós podemos ter ensinamentos poderosos na nossa vida. E nesse caso aqui, nós vemos o Senhor curando uma cegueira física. Mas nós sabemos, queridos, que a grande questão hoje é nossa, e eu queria transportar para isso, é a nossa cegueira espiritual. O Senhor fala que Deus, o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas. Assim, elas vão precisar da iluminação do Evangelho. Para quê? Para trazê-las para a luz. Para trazê-las das trevas para a luz. Então, 2 Coríntios 4:4 diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não
resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então as pessoas estão cegas hoje, não só naturalmente, elas estão cegas espiritualmente. Atos 26, 18, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém, queridos? As pessoas hoje estão cegas, elas estão nas trevas. Saiba disso. Às vezes você vê alguém pecando, fazendo coisas esquisitas, complicadas, sabe? Isso tem a ver com cegueira espiritual. O Senhor te chamou para pregoar as boas novas, para que a luz do Evangelho venha. Quando a luz do Evangelho vem, isso faz de fato diferença. Queridos, então a cegueira, ela é fruto sim da obra do diabo. O diabo não quer que as pessoas enxerguem a verdade. Quando há uma cegueira, quando você vê uma cegueira, sabe, há uma resistência espiritual para que as pessoas não enxerguem, não leiam, não entendam, não ruminem e não avancem na palavra de Deus. Então, a doença desse cego aqui era uma doença mais do que uma cegueira natural, era uma cegueira espiritual. Então nós vamos entender, se você entender a experiência desse cego, porque qual experiência ele passou, você vai entender a experiência que nós às vezes passamos também. Amém? Então, a condição de ser cego, né, é muito complicado. Esse cego, Jesus estava caminhando e Jesus viu um cego à beira do caminho. A condição de um cego é bem complicado porque o cego é alguém que tem que ser carregado pelos outros, é alguém que não tem independência. Para ele viver, para ele caminhar, ele precisa de alguém, ele precisa ser apoiado, ele precisa recorrer a alguém para ter esperança, para avançar. Ele não consegue estar sozinho. Se alguém não o levar pelo caminho, se alguém não conduzir, ele jamais vai encontrar o caminho sozinho. Então ele precisa de orientação, ele precisa de direção. Ele não tem luz, ele não consegue enxergar a luz. Então, se alguém não estendesse a mão para ele, ele ficaria parado ali na beira do caminho, alheio a tudo que estava acontecendo. Então, há muitas pessoas na vida também, queridos, que têm andado envolvidas numa completa cegueira no que diz respeito a Deus, ao mundo sobrenatural. Eu espero que não seja a tua situação. Eu espero que você tenha os olhos abertos pelo Senhor e os teus olhos estejam nítidos, vejam a luz do Senhor, porque isso vai te dar direção, isso vai fazer você não errar o alvo, isso vai fazer você caminhar rumo ao propósito de Deus. As pessoas hoje cegas espiritualmente não entendem nada do Evangelho, eles estão numa completa escuridão espiritual. Agora, eu e você também éramos assim antes de conhecer o Jesus. Nós não entendíamos nada do amor do Senhor. Nós não poderíamos compreender nada. Mas sabe de uma graça, uma coisa? A graça de Deus te alcançou. Você talvez estivesse à margem de tudo. Você era desprezado igual esse cego. Ele não podia nem mesmo se sustentar direito. Talvez você era assim. Mas quando Jesus passou pelo caminho, ele olhou para você e a tua vida mudou. Jesus tem essa característica, quando ele passa e há um encontro, a tua vida muda. E deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está olhando para você hoje. O teu tempo de escuridão está acabando, acaba em nome de Jesus. A luz do céu, ela vem sobre a tua vida e ela ilumina todo o teu ser. Então eu declaro em nome de Jesus, como esse cego teve visão também, você vai ter a visão dos céus. E toda a escuridão interior, toda a escuridão espiritual, termina agora pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, esse cego aqui... Opa, deixa eu ver aqui, tá acabando. Esse cego aqui, ele estava no caminho e aí Jesus foi ao encontro dele. E aí os discípulos chegaram para ele e falou: mas e aí? Esse cego, ele tá cego porque ele pecou? Ou porque os pais pecaram? A causa dos pais? Como é que é isso? Mas deixa eu, antes de falar dessa questão, nós temos dois caminhos para andarmos na nossa vida, queridos. Ou você anda pelo caminho do conhecimento do bem e do mal, ou você anda no caminho da árvore da vida.
Então você precisa optar por qual caminho você vai andar. Jesus normalmente, ele não andava pelo conhecimento do bem e do mal, tentando entender as coisas, tentando ver a razão, tentando escarafunchar para saber. Não, Jesus sempre andava pela vida. Ele sempre que tinha alguém com problema, ele não ficava vendo causas, não ficava olhando para trás, mas ele trazia a vida. Então você também tem a decisão de andar pelo caminho árvore da vida. A árvore da vida, querida, sabe o que ela fala? Ela fala de dependência, ela fala de fé, ela fala de nós nos considerarmos fracos e confiarmos na força de Deus. A árvore da vida fala de nós nos considerarmos pobres e confiarmos na provisão do Senhor. Esse é o caminhar da árvore da vida. Quando você anda na árvore do conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal é um caminho que você toma, onde você vai indagar tudo, você vai ter opiniões, ideias, argumentos, você vai querer debates, vai querer polêmicas. Então isso é andar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus não andava por esse caminho. Todo mundo que chegava próximo de Jesus, olha como é que Jesus agia. Um dia, lá em João 4, né, chegou uma mulher para Jesus e aí, olha o que é que Jesus perguntou. A mulher perguntou para Jesus: Senhor, eu vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoravam aqui nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. A mulher samaritana, ela queria discutir teologia com Jesus, mas Jesus não foi pelo caminho do conhecimento do bem e do mal, de indagações teológicas. Não, olha o que é que Jesus respondeu. Jesus respondeu: bem, não é aqui nem lá, mas o Senhor deve ser adorado em espírito. Deve ser um relacionamento. O Senhor não entrou em polêmica humana, mas ele não foi pelo caminho do bem e do mal, ele foi pelo conhecimento, a árvore da vida, ele foi pelo caminho da árvore da vida, porque ele queria que ela tivesse um relacionamento com o Espírito Santo. Caminhe também por esse caminho, isso faz toda a diferença. Quando uma mulher pega em adultério, ela foi os fariseus levaram ela para Jesus. Jesus também olhou e olha o que ele disse: mestre, o pessoal disse, né? Olha, mestre, essa mulher aqui foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Jesus, mais uma vez, ele optou pela árvore do conhecimento. Desculpa, pela árvore da vida. Ele trouxe vida, ele não ficou discutindo sobre a lei de Moisés. Ele não contrariou, não viu pontos de vista. Não, ele apenas respondeu com uma questão de vida. Ele falou apenas assim: quem não tenha pecado, atire a primeira pedra. Vai, não peques mais. Ele trouxe vida para aquela mulher. E o Senhor traz vida para você. O Senhor traz restauração completa para você. Então não é uma questão de você falar sim ou não, pode ou não pode. Mas qual é a tua vida? Qual é a tua condição? Deus quer mudar a tua condição espiritual. Ele quer te fortalecer. Aqui, para esse cego, o pessoal estava perguntando: quem que pecou, Jesus? Foram os pais ou ele que pecou? Para ele estar desse jeito, para ele estar cego. Talvez você tenha perguntado sobre a tua vida também: quem que pecou? Meus pais? Ou eu pequei? Queridos, vamos olhar. Bem, quem que pecou? Ele ou os pais? Então nós podemos ter muitas suposições. Podemos ter suposições de que algo não está acontecendo porque houve algum pecado, porque houve algum erro. Então nós podemos explicar a causa do sofrimento por várias razões. Primeiro o homem sofre por causa do pecado dos pais. Mas a Bíblia é muito clara que cada um vai levar a sua própria iniquidade. Ninguém vai ser castigado pelos pecados dos pais. Então a Bíblia lá em Ezequiel 18, 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então não foi por causa do pecado dos pais que esse menino estava cego. Entendeu, querido? Então, assim, às vezes nós pensamos que os nossos pais pecaram, então nós vamos ser pecadores também, nós vamos sofrer esse castigo. Não tem a ver com isso. Nós podemos sim sofrer a consequência do pecado.
nós podemos sofrer a consequência do pecado, isso é inevitável, mas não é um castigo divino. Tira Deus disso. Por exemplo, uma moça solteira que fica grávida e o filho vai nascer. Provavelmente essa criança pode carregar assim um estigma de um filho sem pai. Mas isso não é uma consequência. Isso não é, aliás, um castigo divino. Isso é uma consequência do pecado apenas. É o resultado natural das nossas escolhas, das escolhas que as pessoas fazem. Por exemplo, às vezes um jovem vai no prostíbulo e aí ele contrai sífilis, ele contrai AIDS. Isso não é um castigo, mas sim um resultado, uma colheita de uma relação sexual promíscua. Então nós não podemos colocar Deus nisso, na conta de Deus. Amém? Isso tem a ver com consequências do pecado. Então, por exemplo, Deus estabeleceu regras. Se você, aquele que pular do telhado, ele vai cair, vai se esborrachar no chão. Então, quando você cair lá no chão, você não pode falar, foi castigo do céu. Não, foi consequência de quebrar uma lei que Deus já criou. Então, esse menino não foi por causa do pecado do pai. A outra possibilidade que o pessoal colocou é que ele mesmo tenha pecado lá no útero da sua mãe, que ele tinha pecado. Havia essa crença no judaísmo, lá no Talmud, de que a criança mesmo no ventre da mãe já podia pecar. Lá em João 9:34, ele relata isso. Os judeus criam nisso. Então eles questionaram Jesus em relação a isso. Se tinha sido pecado. E uma outra terceira possibilidade também era que o homem carregava um karma pelos pecados de vidas pregressas. Às vezes as pessoas têm isso. Olha, você está carregando, isso tem a ver com a reencarnação. Pessoas que creem na reencarnação, creem que, olha, você está passando um problema porque é um karma. Já ouviram isso? Isso não é bíblico, isso é mentira, isso não está na palavra de Deus. Se fosse um karma, o karma acabou. Jesus estragou a festa desse cego, porque Jesus veio e curou. Se fosse um karma, todas aquelas pessoas que nós oramos e são transformadas, se o karma fosse verdade, a reencarnação fosse verdade, olha, eu estou passando isso porque em vidas passadas eu tive problema. Não, isso é uma prisão espiritual que o diabo coloca na cabeça das pessoas. Então, querido, saiba de uma coisa, o Senhor ele quer manifestar a sua glória. O Senhor quer manifestar o seu poder. Não ache que você está com problema porque eu estou pagando por algo que eu fiz, ou por algo que alguém fez lá atrás. Não. Quando Jesus chega, isso acaba. Isso se desfaz, essa mentira, essa farsa do inimigo se desfaz. Queridos, deixa eu te falar, o diabo pode causar as doenças, ele pode trazer doenças também para você. Mas deixa eu te falar, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que traz vitória a você. Mas sabe o que Jesus falou? Olha, esse menino está numa vida miserável e infeliz. Esse cego, ele está assim. Mas eu vim aqui para acabar com isso. Por quê? Porque eu vim para glorificar o Senhor através dessa questão. Então, você às vezes está com um problema, não fica vendo, tentando descobrir as causas. Apenas fale, Senhor, eu sei que no momento certo a tua glória vai ser manifestada. Esse cego, ele estava cego mesmo, porque era uma oportunidade única de Deus manifestar a glória dele aqui na terra. Deixa eu te falar, talvez a situação que você está é para Deus manifestar a glória dele na tua situação. Receba a luz do Senhor, receba a vida do Senhor, receba a luz que veio ao mundo para iluminar toda a tua vida. Então glorifique, louve, tenha comunhão, declare a palavra de Deus, porque essa luz veio para você e o Senhor veio misturar o barro com a saliva dele. Olha só que interessante. A saliva é a palavra de Deus. O barro é a humanidade. Então, quando a palavra de Deus se junta com a humanidade, o milagre vem. Olha só o que fala lá em Mateus 4:4. É algo que procede da boca de Deus, que é a palavra e o Espírito é vida. Então tudo que vem da boca do Senhor
e se conecta com a humanidade, nossa, há um poder curador nessa união, há um poder curador, saiba disso. E essa saliva, que pode parecer para nós esquisito, ela saiu da boca do Senhor, se conectou com o lodo, com a terra, com a humanidade, e houve um milagre, houve algo poderoso. O Senhor, quando a palavra de Deus vem sobre você, essa vida explode dentro de você e a cegueira vai embora em nome de Jesus. Olha só, Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então o grande medicamento que o Senhor tem é a palavra que sai da boca dele. Ele quer te curar, Ele quer te curar, Ele quer tocar. Só que Ele quer te enviar também lá para o tanque de Siloé. Há um enviado do Senhor para você. Siloé quer dizer enviado. Então obedeça ao Senhor para você ir a Siloé, ir lá no tanque e ser curado por Ele. O Siloé aponta para o Espírito Santo que foi enviado pelo Pai. O Espírito Santo. Então mergulhe nas águas do Espírito para você ser curado. Seja batizado pelo Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você recebe uma porção, mas há um mergulhar no Espírito Santo. Para quê? Para que essa cura seja completa. Obedeça ao Senhor e o milagre dele vai acontecer no teu dia a dia. Seja batizado nas águas, mas seja batizado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E esse cego, quando ele foi no tanque de Siloé, ele teve uma conexão com o enviado, com o Espírito Santo. Ele voltou lá para o templo e ele foi indagado pelos doutores da lei. Quem te curou? Quem fez isso contigo? Eles ficaram assim: quem fez esse milagre? Você não prestava para nada. Você não... O que aconteceu? E no meio de pessoas incrédulas, esse cego falou algo poderoso. No meio ele testemunhou do milagre do Senhor, ele glorificou o Senhor e disse uma das frases mais célebres da palavra de Deus, que eu quero que você também declare essa palavra a todos aqueles que estiverem contigo. Esse foi um testemunho forte e poderoso. Eu não sei dizer muito sobre Jesus, eu só sei dizer algo: eu era cego, mas agora eu vejo. João 9:25. Uma coisa eu sei: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu declaro em nome de Jesus, na tua família, no teu trabalho, na nossa cidade, a cidade onde o Senhor te colocou, você vai declarar isso. Não tenha medo sobre a incredulidade. Declare: eu era torto, mas agora o Senhor me corrigiu. Eu era desbocado, mas agora eu tenho a palavra de vida. Eu era cego, eu não via nada, mas agora eu vejo. Eu não tinha esperança, mas agora eu consigo sonhar. Eu não tinha solução, mas agora eu sou aquele que abre soluções do alto para muitas pessoas. Agora você vê, porque o Senhor vai ser ou foi glorificado na tua vida, no milagre que aconteceu. Declare: eu era cego, eu não tinha solução, mas agora eu vejo. Só Jesus pode fazer isso. É isso que as pessoas precisam ouvir de mim e de você nesses dias, queridos. As pessoas precisam ver apenas, não de grande teologia, de grande conhecimento teórico, de grande conhecimento bíblico. Elas apenas precisam falar essa palavra: olha, quando eu tive com você, deixa eu te falar uma coisa, você me apresentou algo. Antes eu era doente, mas agora eu sou saudável. Antes eu era um baita de um pecador, eu fazia tudo errado, eu amava o pecado, mas agora eu amo o Senhor Jesus. Amém, queridos? Tome posse dessa palavra. Eu queria orar por você. Pai, fortalece os teus filhos na caminhada, fortalece o coração dos teus filhos, para entenderem, Pai, que a tua luz os atingiu, a tua luz abriu os seus olhos, a tua luz ilumina os teus caminhos. Pai, que os teus filhos, eles possam ter clareza que a tua palavra veio. Às vezes pode causar até um desconforto, às vezes pode causar questionamentos,
Mas, Pai, nós somos filhos que te obedecemos e nós vamos mergulhar mais e mais no Teu Espírito. Nós vamos ser mais e mais cheios de Ti, transbordando do Senhor, porque nós queremos, Pai, com esse transbordar de Ti, dar testemunho da Tua vida, da Tua glória, da Tua grandiosidade, do Teu grande poder e dizer, Pai, eu não tinha visão, agora eu tenho meus olhos abertos. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não tinha unção, mas agora eu tenho. Eu não tinha força, mas agora eu fluo a força do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Renova a visão dos Teus filhos. Renova o coração dos Teus filhos, para que eles, da mesma forma, Pai, quando estiverem passando pelo caminho, quando eles estiverem caminhando no dia a dia da sua vida, e as pessoas que estão cegas, que estão mortas, vejam a gloriosa, a amorosa, a bondade, graça do Senhor, e retomem a visão em nome de Jesus. Amém, queridos. Querido, a graça e a paz do Senhor seja testemunho dessa abundante, poderosa graça do Senhor. Seja alguém que vai abrir os olhos daqueles que passam por você mais e mais. Essa é a tua missão, porque quando você vê a luz do Senhor entrando, a coisa, ela se transforma. Não tem islamismo, não tem espiritismo, não tem religião que trave a luz do Senhor. Amém? Você é instrumento disso. Um grande abraço, um bom dia para ti, em nome de Jesus. A paz.